do CRUD, né? Essa aula a gente vai tentar fazer um CRUD utilizando PHP, né, e acessando uma base de dados MySQL. Todo esse código vai ser disponibilizado para vocês no repositório lá do Cigar, né? Então, vou ter vários arquivos aqui e que estão aqui dentro do meu VS Code. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho o arquivo script. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai criar essa base de dados, né, CRUD2, e a tabela usuários, que tem o ID, o nome, o e-mail, né, e o timestamp, né, básico. Nós vamos criar isso no MySQL. Tá, eu venho aqui no MySQL Workbench, né, já estou conectado e tudo mais. Vou postar isso aqui, colar isso aqui e vou rodar. Vocês lembram que ele tem um bugzinho, eu tenho que atualizar, então ele criou aqui para mim essa tabela. Nada de outro mundo. Vocês já estão acostumados a fazer isso. Tá. Vou analisar aqui o meu código. Dois detalhes aqui, né? O que eu preciso saber? Esse código que eu vou analisar agora tem que estar dentro de uma hierarquia específica porque eu estou usando o Mac, né? Então, dentro do Apache, eu tenho dentro do Library, Web Server, Document. No de vocês, se vocês usarem o Champ ou o AMP, vai ter um caminho específico, é só jogar os arquivos lá, tá? Quais são esses arquivos? Esses arquivos são os arquivos que vão fazer a conexão do PHP, né, com MySQL. Deixa eu até aumentar a visualização aqui. O que esse arquivo faz? Ele está dividido em várias partes, né? Ele tem a conexão, que vai conectar ao meu endereço localhost. Qual é a minha base? CRUD2, meu usuário e minha senha. Ele vai fazer simplesmente a conexão e jogar numa variável. Esse arquivo conexão, se tiver algum erro, vai mostrar, né? Esse arquivo conexão vai ser utilizado por esses outros arquivos. Mas bora lá tentar ver o que isso vai aparecer no fundo. Quando eu entrar aqui no meu arquivo localhost index.php, que depois a gente vai ver com calma, ele vai mostrar essa tela, né? Tá, isso aqui tem a ver com o Tailwind CSS, que já deu uma estilizada, né? O que eu vou fazer aqui? Eu estou listando todas as informações da minha tabela. Eu vou criar um novo usuário, orhash@mail.com. Não tem validação nenhuma, né? Mas ele salva esse usuário, posso criar vários. Eu posso editar, né, esse usuário, orhash2 mail.com.br, ele atualiza a informação e eu posso deletar esse usuário, ele deleta, tá? Mas o que isso acontece a nível de código? O meu index é o arquivo inicial principal, né? Aqui no início, a gente está trabalhando com PHP aqui, a gente está fazendo algumas coisas que não são as melhores práticas, né? Eu estou colocando o código de acesso ao banco direto no arquivo principal e tudo mais. O objetivo é rodar o CRUD o mais simples possível, por isso a gente está usando PHP. Então eu estou dando o include aqui na conexão, no arquivo da conexão, e estou utilizando a variável da conexão e estou selecionando todos os usuários e jogando essa variável aqui resultado, certo? Aqui eu tenho o HTML básico, né? Estou usando o Tailwind CSS para poder utilizar as classes do Tailwind CSS, né? Estou criando um body aqui com background, page de 8 e estou criando algumas classes, que não vem muito ao caso. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou listando os usuários, né? Criei uma tabela aqui que tem o ID, nome, e-mail, tem o estilo, a cor de fundo, né? Então, tudo mais. E aqui eu estou iterando sobre a minha variável usuários, pegando o resultado e imprimindo todos os resultados se existirem. No caso, o Orhash tinha lá, ele iterava e imprimia o usuário, o nome, e-mail, né? Ou a questão do editar e do deletar. Mas vamos primeiro para a ação de criar o usuário, né? Bem aqui em cima eu tenho o que fica parecido com um botão, né? Background blue, text white, tem uns pad e arredondamento, adicionar usuário. E ele chama a referência criar PHP a primeira vez como get. Então quando eu chego bem aqui no criar PHP, o que ele faz? Inclui a conexão. Se for post, esse post vai ser quando ele chamar ele mesmo, né? Ele vai inserir na linha, não é o caso. A primeira vez que ele insere, ele vai mostrar o formulário, porque veio via get. Quando ele mostra o formulário aponta para ele mesmo, né? Via post. Apertei sem querer. Aponta para ele mesmo via post. Olha, criar PHP método post. E o que eu estou passando? Eu estou passando o input, né, com nome,
estou passando o input com o e-mail e o submit. Então, quando ele chamar ele mesmo via post, ele vai receber o nome e o e-mail, o método vai ser post, ele vai chamar ele de novo, né? E eu vou dar um insert na tabela usuário, os valores que vêm para cá. Beleza? Aí eu jogo na conexão e a minha query roda. Então, o que eu estou fazendo? Bem aqui, quando eu chamo a primeira vez, foi via get. Aí vem só o formulário. Quando eu salvar e executar de novo, vou chamar de teste, não tem validação nenhuma, tá? Aí eu chamo de novo, ele chama via post. Opa, tem a validação do e-mail. Aí eu chamo via post. Tá? Aí ele pega, salva, e depois que ele chamou via post, né, eu mando de volta para o index, certo? Mando de volta para o index. Como é que funciona? É a mesma lógica que funciona o editar, né? O editar, ele vai fazer o quê? Ele tem editar e eu passo os parâmetros na URL aqui, editar o ID do usuário, tá? Então, quando chega aqui no editar, ele vai include conexão, get, eu pego o ID, vou buscar no meu banco se esse usuário existe, as informações do usuário com base no ID, né? Jogo nessa variável usuário. Se o método for post, que vai ser daqui a pouco, né, eu dou update. Não é o caso, está vindo via get. O que eu faço aqui? Eu listo, é mesmo formulário, né? Eu listo as informações. Olha, eu crio um form que ele vai chamar o editar, né, via post para fazer o update em si, né, onde eu mostro o nome e aqui, diferente do formulário de criar, no value eu coloco, olha, mostra lá que tá, já veio o nome. E a mesma coisa aqui no e-mail, né, mostra lá que já veio o e-mail. Tranquilo? Aí quando eu submeter esse editar, ele chama o mesmo editar, só que agora via post, e quando recebe essa informação, ele chama um update. Tá? Então, se eu vier aqui e eu editar, eu vou cair aqui, ó. Deixa eu mostrar o URL. Editar ID 2, vou passar teste 2 e vou atualizar, né? Ele chamou editar. No final do editar, ele volta para o index. Fez o update depois do post, ele volta para o index. Tranquilo? E o último seria o deletar. Ele chama o deletar, passa como parâmetro o ID. No deletar, eu recebo como get o ID, deleto e devolvo para o index. Eu venho bem aqui, deleto e devolvo para o index.